galera esperta! Nós estamos aqui para mais uma videoaula do nosso canal para você. Enquanto isso, não esqueça de dar seu like para ajudar o YouTube a divulgar os nossos videoaulas. E se você for novo aqui, é claro, acione o sininho, se inscreva para receber novidades, beleza? E hoje vamos continuar a playlist de botânica, beleza? E a bola da vez é organologia vegetal, ou seja, raiz. Então, organologia vegetal é a parte da biologia que estuda um conjunto de órgãos que vai formar a planta, beleza? Então ela vai ajudar os órgãos da planta. Mas Carvalhão, quais são os órgãos da planta? Beleza, raiz, caule, folhas, semente, flor e frutos, tá? Vamos lá, raiz, caule, folhas, flor, semente e fruto. Captou? E vamos começar pela raiz, esse órgão. Tá? Lembrando que só vão ter esses órgãos aí verdadeiros a partir das pteridófitas, raiz, caule e folhas, que vão ter o quê? Os vasos condutores, as traqueófitas, beleza? Vamos lá, raiz é um órgão aclorofilado, vai se localizar geralmente abaixo da superfície do solo. Qual é a função da raiz? Primeira função é fixar a planta ao solo, ou seja, a função de fixação da planta. Outra função é absorver água e sais minerais do solo para a planta. Então a planta vai absorver sais minerais lá do solo, tá, para a planta. Então é onde ela vai absorver isso, tá? Então ela vai fixar e absorver águas e sais minerais. Tudo para a planta, esse nutriente importante. Beleza? Vamos que vamos! Vamos lá, como é a estrutura da raiz? Você está vendo aí na imagem uma raiz do tipo pivotante ou axial, onde ela vai ter o colo, que é uma região de transição da raiz com o caule. Então, como se chama essa transição da raiz com o caule, Carvalhão? Colo. Então, a outra seria a zona de ramificação. O que seria essa zona de ramificação? É a região onde ocorre a formação da raiz secundária. Então, zona de ramificação, onde ocorre a formação das raízes secundárias. E a zona pilífera, é onde vão ter os pelos absorventes. Então, eles vão ter células epidérmicas que possuem pelos absorventes. Qual é a função disso? Absorver água e sais minerais. É como se fosse uma estrutura para aumentar essa superfície de absorção, beleza? E a zona de alongamento celular, também chamada de zona lisa, onde as células vão sofrer alongamento. O nome já está de zona de alongamento celular ou lisa, então é onde as células vão sofrer alongamento. E a região da raiz que mais cresce. Então, qual é a região da raiz que mais cresce? É a zona de alongamento, beleza? E a coifa é um capuzinho, um capacete, melhor dizendo, um capacete de células parenquimáticas, de parênquima. Então, qual é a função desse capacete? Ele vai estar bem na ponta, vocês estão vendo aí, número 1, aí bem na pontinha da raiz. Ela vai estar protegendo a zona subapical, onde vai ter os meristemas, que vai ajudar essa raiz também ela crescer de forma mais para baixo. Então ela vai proteger essa zona subapical, esses meristemas, do atrito do solo. Se não tivesse esse capacetezinho,
Então, quando ela fosse crescendo, ela ia ter um atrito com o solo e ia desgastar essas células do tecido apical, ou seja, meristemático, meristema. Então, ia danificar. Então, a função dessa coifa, que é o capacetezinho, é de proteger contra o atrito com o solo quando estiver crescendo. Tá? Então, é por isso que quando a pessoa for trocar a plantinha de lugar para o outro, tem que ter todo cuidado para não danificar essa zona subapical, onde estão os meristemas. Beleza? Vem comigo. A raiz, ela tem um crescimento primário. Quando é que vai ter um crescimento primário? Nas monocotiledôneas. Tu já conhece a monocotiledônea. Vê lá a nossa aula de angiospermas. Então, ela vai ter algumas partes, olhando aí na imagem. Ela vai ter a parte lá do periciclo, onde vai ter o endoderma, ou endoderme. Vai ter o xilema e o floema, que são os vasos condutores, né, que vai ter essa comunicação. Então, a epiderme, mostrando aí ela vai ser uma camada única de células periféricas. Tá? E ela possui os pelos absorventes na parte epidérmica. Ela vai aumentar, como eu falei, a superfície de contato. E, claro, para absorver água e sais minerais, onde vai ter a zona pilífera, os pelos. Então, é uma adaptação da epiderme. E o córtex? O córtex possui tecidos como parênquimas, colênquimas, esclerênquima e endoderme. Lembra? Vão lá na minha aula de tecido vegetal, que está lá. Essa para quem não lembra, que ainda não viu essa aula. E as células parenquimáticas, elas vão preencher os espaços que podem armazenar nutrientes. O colênquima, ela vai dar mais flexibilidade à raiz. E o esclerênquima vai ajudar na sustentação. A endoderme vai delimitar o cilindro central e seleciona o que entra e o que sai da célula. Ou seja, o que entra e o que sai do xilema. E o cilindro vascular vai apresentar, claro, o xilema e floema, que são os nossos vasos condutores, e possui um periciclo, o qual se desdiferencia em um meristema secundário, que vai formar quem? As raízes secundárias. Beleza? Vem comigo. Então, como é a raiz com crescimento secundário? Isso vai acontecer nas dicotiledôneas, angiosperma, e nas gimnospermas, que são as plantas que não formam fruto. Então, eles já vão ter um câmbio fascicular, ou seja, que vai formar o floema secundário e o xilema secundário. Então, floema para fora, xilema para dentro. E o felogênio, onde vai ter o sube, que é a cortiça, para fora, que é aquele tecido morto, lembra do sexo, né? Então, o sube é um tecido morto, que é a casquinha. A gente viu lá. E vai formar a feloderme, que é para dentro, tá? E o sub mais felogênio, mais feloderme, forma periderme, tá? Beleza? Vem comigo. Então, como é a classificação dessas raízes, né? Elas vão ter uma classificação normal, que tem origem a partir da radícula do embrião. Vamos ter a normal e vamos ter a adventícia, não é adventista, adventícia, que vai se originar a partir do caule ou das folhas. Ou seja, radícula, ela vai atrofiar-se, tá? Então, a normal, que é a partir da radícula do embrião, e a adventícia, que vai surgir ou da folha ou do caule. Beleza? Vamos que vamos! Quanto ao hábito, as adaptações, lembra que na habilidade do Enem fala muito da adaptação dos seres vivos a diversos hábitats. Então, quanto ao hábito, vamos ter raízes subterrâneas. Aqui vamos tirar algumas coisas que a gente vai para a feira, né? A gente vai ver o que é raiz, o que é fruto, o que é folha. Vamos lá. Vamos ter a raiz axial, então as subterrâneas vamos ter a axial, também chamada de pivotante.
vai estar presente nas angiospermas dicotiledôneas. Então, essa raiz vai ter uma raiz principal, onde parte as raízes laterais. Então, essa raiz, a principal ela vai bem profunda e as laterais vai para a periferia. Porque essa adaptação ela vai crescendo bastante, dando mais sustentação da planta e para buscar nutrientes. Pode ver uma raiz de uma mangueira, ela vai longe, as raízes laterais, ou da castanheira, por exemplo. Então é muito. E temos as raízes fasciculadas ou cabeleiras. Estão presentes nas monocotiledôneas, são angiospermas, lembra? É formada a partir de raízes finas que se originam diretamente do caule. Ou seja, essas raízes estão presentes principalmente lá nas palmeiras, por exemplo, o nosso açaizeiro, o bambu, a cana-de-açúcar, tá? Beleza? E as tuberosas. As raízes tuberosas, elas vão armazenar substâncias nutritivas, ou seja, vão ter o parênquima de reserva, né? Nesse caso, principalmente armazenam, nesse caso, o amido, né? O parênquima amirífero, que é o caso, por exemplo, da cenoura. Então, a cenoura é uma raiz tuberosa, ou seja, ela vai armazenar substância, no caso, uma delas é o amido. Outro exemplo de raiz tuberosa, Carvalhão, a batata doce. A batata doce é uma raiz tuberosa, tá? E um exemplo de raiz axial, Carvalhão, você não falou, é a própria mangueira, a castanheira, o cupuzeiro, entre outros. Beleza? Vem comigo! E vamos lá. E a raiz aérea? Carvalhão tem raiz que voa? Claro que não. Só que não. Vamos ter lá raízes aéreas, 3 tipos. Vamos lá para estranguladoras, as grampiformes e os pneumatófilos, que são as raízes respiratórias. As estranguladoras são adventícias que abraçam outro vegetal e acabam estrangulando. E aí vamos ter o caso aí do cipó-chumbo, por exemplo, que ela vai estrangulando. No caso, o cipó-chumbo é uma planta parasita. No caso, essa raiz vai penetrar até o floema e retirar a seiva elaborada. A grampiforme são adventícias em forma de grampo. Vocês estão vendo aí na imagem, na foto do meio. Essa imagem aí, esses grampos se fixam na planta trepadeira. Fixam a planta trepadeira. E os pneumatóforos, eles vão crescer, tem uma raiz, e vão crescer para cima. E fornece o oxigênio para outras partes submersas. Então, os pneumatóforos é muito encontrado em uma das plantas do mangue. Entre elas, é o mangue preto, também chamado de avicênia. Então, se você for lá no manguezal, como o solo do mangue é pobre em oxigênio, olha, cuidado, Enem, qual é a importância dessa raiz que cresce para cima, e é bem macia essa raiz, por sinal? É justamente buscar oxigênio para a planta, uma vez que o solo é pobre em oxigênio, porque tem muita matéria em decomposição lá, muita bactéria. Beleza? Vem comigo! Também outro tipo de raiz aéreas são os austórios. Eles vão penetrar nos tecidos vasculares de outra planta e sugam a seiva, né? Então, um dos exemplos também o cipó-chumbo é um dos exemplos dele, que vai tirar a seiva elaborada. Mas temos também a erva de passarinho. Então, essa raiz vai direto ao xilema para retirar a seiva bruta, tá? Então, tanto a erva de passarinho, que é uma planta parasita, o cipó-chumbo, que é um tipo de parasita chamado de hiperparasita. Beleza? Mas ambos são plantas parasitas. Não vão confundir com as epífitas. A raiz suporte ou escoras são raízes que auxiliam na sustentação da planta. Tá?
E a tabulares, alguns chamam também de sapopemas, que promove o aumento da sustentação da planta. Você pode ver lá na própria salmomeira, por exemplo, uma raiz sapopema ou tabulares, ajuda na sustentação da planta. Beleza? Vem comigo. E as raízes aquáticas? Ela possui um parênquima aerífero, ou seja, como luar, para ajudar na flutuação. E é bastante desenvolvido, que promove essa adaptabilidade, ou seja, como eu falei, o vegetal flutuar. Um exemplo disso são as raízes das Vitória régias, do água-pé, por exemplo. São raízes aquáticas. Beleza? Vem comigo! E com isso, foi a nossa aula de hoje, onde nós falamos sobre raízes das plantas, um órgão muito importante, tá? Espero que vocês gostaram dessa aula. E, claro, vão lá nos meus comentários, coloque sua dúvida e também o seu elogio para nós. E para você, um Cezano Carvalhão e um beijo no seu coração.